noite. Eu queria convidar todos vocês a fechar seus olhos, começar a falar com o Senhor nessa noite. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor é. Te pedimos que hoje o Senhor possa derramar o seu povo neste altar. Que o Senhor possa encher os nossos corações de Ti. Que possamos sair daqui, Pai, incendiados, cheios da Tua presença, cheios do Teu amor, cheios de Ti. Venha sobre as nossas vidas, Pai. Fale conosco nessa noite. Diante da Tua glória, eu não posso ficar de pé diante da Tua glória. Sou Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim. Sou Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória.
te adora.
fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Eu quero convidar você nessa noite a levantar as suas mãos para os céus. Nós cantamos essa canção e nós adoramos ao Senhor. Então comece a adorar ao nome dele nessa noite. Comece a dizer palavras de amor, de gratidão. Nós temos todos os dias aprendido que toda vez que nós temos um coração grato ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, pelo que Ele vai fazer, nós movemos uma chave no mundo espiritual. E nessa noite eu quero convidar você a ser grato ao Senhor por tudo aquilo que você tem vivido, por tudo aquilo que você tem passado. Mesmo que sejam dias de luta, mesmo que sejam dias de deserto, eu quero convidar você nessa noite a agradecer ao Senhor. Porque quando nós estamos sendo provados, é sinal de que o Senhor está nos esticando para chegar no lugar onde Ele tem para as nossas vidas. Quando o Senhor, Ele nos leva a dias difíceis é porque Ele crê, Ele sabe naquilo que Ele tem preparado para nós. Nessa noite eu quero convidar você a confiar naquilo que o Senhor tem para restituir na sua vida. Eu quero convidar você nessa noite a deixar Deus fazer, tirar aquilo que não serve mais para você, que já passou do tempo, e deixa Deus trazer algo novo, uma nova unção, uma nova essência. Deixa o Senhor ministrar ao seu coração, trazendo estratégia para você viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Esses dias nós estamos clamando ao Senhor pela restituição. E eu não sei pelo que você tem pedido, mas o Senhor sabe. Eu não sei pelo que você tem lutado esse mês, mas o Senhor conhece o seu querer. Ele conhece os desejos do seu coração. Então comece a dizer para o Senhor: Senhor, restitui aquilo que foi levado de mim. Restitui aquilo que foi tirado da minha vida. Comece a dizer: eu creio naquilo que o Senhor tem ao meu respeito. Eu creio, Senhor, nos projetos. Eu creio na sua palavra ao meu respeito. Eu não vou deixar nada para trás. Eu não vou deixar nada que o Senhor projetou para mim para trás. Comece a dizer: Senhor, eu creio naquilo que o Senhor vai trazer de volta para a minha vida. E nós bem sabemos que aquilo que o Senhor traz ainda é versão melhorada. Então nós clamamos: Senhor, restitui. Restitui aquilo que foi tirado, aquilo que foi roubado, aquilo que nós, por causa das decisões, nós abrimos mão, Senhor. Nós dizemos nessa noite que estamos arrependidos. E nós queremos viver os seus projetos. Nós queremos viver, Senhor, a tua restituição em nossas vidas. Oh, Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos para que possamos enxergar aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Que possamos sair daqui certos da nossa vitória, certos daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que possamos ter os nossos olhos abertos para enxergar aquilo que o Senhor tem projetado para as nossas vidas. Que possamos sair daqui fortalecidos pela sua palavra, para vivermos, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Pode se assentar, você que está aí na sua casa também. Nós vamos passar para o nosso momento de vídeo. Logo depois nós vamos passar para a nossa palavra. Amém? Social na casa do Vitinho. Sol, muita gente bonita, pegação e cachaçada!
E num ambiente tão bom assim, o que poderia dar errado, hein? Sinceramente, acho que tudo. E eu? Eu tô adorando isso. O mundo busca por sabedoria. A sabedoria fascina a humanidade desde a antiguidade. Sabedoria para criar. Sabedoria para decifrar. Sabedoria para conquistar. E você, por que busca sabedoria? Sara Conference. A unção da sabedoria. Em tempos difíceis, cremos em Deus, que pode nos restituir todas as coisas. Vamos juntos buscar em Deus nossa restituição. Junho, em todas as Saras. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Só um instantinho. Deixa eu mexer aqui no som rapidinho aqui. Som. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos onde você está. Baixe sua cabeça. Senhor Deus, nós queremos entregar este momento nas tuas mãos, meu Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que a tua palavra possa ser semeada em nossas vidas. Que possamos frutificar a 30, 60, 100 vezes mais em atitudes, transformações, frutos que permaneçam, Pai amados, frutos que mudem a nossa história e que, Pai amado, possa te agradar também. Deus, coloque em nossos corações a tua maravilhosa presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém? Oh, glória. Queridos, nós estamos nessa campanha poderosa da restituição. Quantos aqui tem coisas para que Deus restitua na sua vida? Levante sua mão aí. Amém. Quantos creem que Deus vai restituí-las ainda esse tempo nas suas mãos? Em nome de Jesus. Quantos creem? Amém, queridos. Olha só. Hoje nós vamos falar sobre Abraão. É o nosso exemplo de restituição. Ele é o exemplo de que Deus restitui através da fé. E muitos crentes são roubados ou foram roubados por Satanás em muitas áreas de suas vidas e deixaram de crer nas promessas, deixaram de acreditar naquilo que Deus fez e fará.
muitas vezes, por causa dessas pancadas, dessas perdas, as pessoas se tornam, elas duvidam em seus corações de que Deus faz milagres. Elas às vezes não conseguem mais acreditar em milagres. Se tornam pessoas duras e céticas. Isso é muito perigoso. Amém? Isso é muito perigoso. A gente tem que entender que o mesmo Deus que agiu na vida de Abraão, que fez milagre na vida de Abraão, que o mesmo Deus que fez milagres no povo de Israel, através de Moisés, é o mesmo Deus que está aqui hoje, amém? Nós não podemos perder a nossa fé e nem saber esperar. Abraão é o nosso exemplo, por quê? Porque ele soube esperar. Nós servimos a um Deus que trabalha com restituição, amém? Vira para o teu irmão falar isso para ele, fala, meu irmão, Deus trabalha com restituição. Sabe? E isso é um fato muito sério, isso é um fato que nós temos que nos apegar. Tudo que Deus fez sempre foi baseado em restituição para seu povo. A aliança que Adão quebrou, Jesus restituiu, amém? Isso é o maior exemplo, não é o único, mas é o maior exemplo que nós podemos entender, que Deus trabalha com restituição. Que Deus trabalha para nos restituir. E nós vamos aprender com Abraão a crer como ele creu, a esperar como ele esperou e até a perspectiva que ele teve. E Abraão, ele é chamado de pai da fé, porque essa foi a sua principal atitude e principal característica. Crer, acreditar, não desanimar. Ele aprendeu a andar com Deus. E ele foi constituído de pai de muitas nações. Não pelo seu próprio mérito, mas porque Deus falava, ele cria e obedecia. As bênçãos que Deus quer concluir na sua vida, realizar na sua vida, não vai vir do seu mérito, vai vir apenas se você obedecer, se você crer. Amém? Se você crer e se você obedecer. Deus atribuiu a Abraão o título de pai da fé. Mas foi pelo tamanho do milagre que ele fez. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é maior? O que é maior? Abrir o mar vermelho ou gerar um filho com 100 anos? O que você acha mais difícil assim? O que vocês acham? Abrir o mar vermelho, um oceano na frente e se abrir, ou fazer um filho aos 100 anos de idade? O que vocês acham? O que tem mais tamanho, maior grandiosidade? O que parece mais difícil? Hã? Não, mas em termos de tamanho, em termos de aparência, o que aparece mais? O que vocês acham? O mar vermelho, né, gente? Então, se fosse pelo tamanho do milagre, ou pela dificuldade do milagre, Moisés teria mais fé que Abraão. Porque foi Moisés que fez o mar se abrir, amém ou não amém? Mas quem foi chamado de pai da fé não foi Moisés, foi Abraão. Por que ele foi chamado de pai da fé? Se comparando os milagres, se a gente for comparar, a gente vai observar que os milagres que Deus realizou na vida de Moisés foi muito grande. As 10 pragas, o mar vermelho se abrir, rocha minando água, jorrando água para alimentar, para saciar a sede daquele povo, pão, o maná todos os dias, cordonizes chegando para poder matar a vontade de comer carne. Olha o tanto de milagre. É ou não é, gente? Então, se fosse pelo tamanho de milagre, ou por quantidade de milagre, talvez Moisés fosse chamado de o pai da fé. Mas não foi. E por que foi Abraão chamado o pai da fé? Entenda uma coisa. O que conta não é o tamanho do milagre. Deus chamou Abraão devido ao tempo que ele esperou pelo milagre. Por isso que ele foi chamado de o pai da fé. O que conta não é o tamanho do seu milagre,
mas é o tempo que você espera, que você espere e persevera, sem desanimar. Que você persevera declarando a palavra de Deus no seu coração. Que você persevera buscando o sobrenatural. É por isso que a fé de Abraão foi tão grande, amém? Porque ele esperou contra o tempo, sem desanimar, declarando que Deus ia cumprir e perseverando em buscar o sobrenatural de Deus. Por que Jesus chamou Pedro de homem de pouca fé quando ele estava afundando, quando estava caminhando sobre as águas? Por que Jesus pegou na mão de Pedro e falou assim: levanta, homem de pouca fé? Por que não creste? Por que sua fé foi pouca? Vem cá, Pedro teve fé para andar sobre as águas? Teve ou não teve? Teve, porque ele andou. Foi ou não foi? O que ele não teve foi perseverança para continuar com a fé em meio às ondas e o vento. A fé de Pedro foi pouca porque ele não perseverou em crer, mesmo diante das circunstâncias que o cercavam. Por isso que a fé dele durou pouca, ou foi pequena. A fé não é medida pelo tamanho do milagre. Ela é medida pelo tempo que você resiste, pelo tempo que você persevera. Jesus fala assim: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e assim será feito. Ele não fala isso? Fala ou não fala, gente? Quem leu a Bíblia aí? Quem leu a Bíblia? Balança a cabeça e fala assim, ó. Fala, pastor, fala, porque eu não estou conseguindo ver seus lábios. Então fala assim, fala, pastor, isso, porque a máscara não deixa, né? Então o que ele está dizendo? Apenas se você tiver fé, você faz coisa extraordinária. Não é questão do tamanho da tua fé, é o tamanho de quanto você crer e persevere, sabe esperar. Porque se você tiver fé, o simples fato de você tiver fé, não existe o tamanho para ela na realidade. Quando ela tem, ou você tem ou não tem. E quando você tem, o milagre acontece, amém? Por isso que ela fala assim, ó, se você tiver fé, ainda que na sua cabeça seja o tamanho do grão de mostarda, mas só dela existir, ela já faz coisas sobrenaturais, amém? Só dela existir, já faz coisas sobrenaturais. Mas você a perde, ela se torna pequena, quando as coisas que te cercam, ou quando o tempo que passa e você não persevera em continuar crendo. Então, a tua fé é pequena. Vocês entenderam? Ou me fiz entender? Não? Você precisa entender isso. Abraão, a fé dele foi grande porque ele esperou somente pelo nascimento de Isaac 25 anos para ver o primeiro milagre dele acontecer. A primeira promessa se cumprir. Entende o que eu estou falando, gente? Por isso que a fé dele foi, porque ele não desanimou. Agora Pedro creu, começou a andar pelas águas, mas aí as ondas do mar apareceu e ele, ó, deixou de crer. Então a fé dele foi pequena. O que conta é a tua perseverança em continuar crendo. Não importa a circunstância, não importa o tempo. Por isso que Abraão foi chamado do pai da fé. Não é o tamanho do milagre, porque se a fé existir, ela já faz o impossível. Ela já faz coisas extraordinárias. O que você tem que entender é que você tem que ter fé ou não. Não existe meio termo. Quando a fé aparece, o milagre vem. Mas se você tiver fé, e as circunstâncias forem capazes, ou o tempo for capaz de minar a tua fé é pequena, a tua fé é pouca. É isso que tem que entender, amém? Porque quando a sua vida, no dia a dia, o nosso maior desafio não é ter fé para ver o milagre acontecer. O nosso maior desafio é permanecer crendo, ainda que o milagre não aconteça. Aí sim, a nossa fé será provada e aprovada até que o milagre aconteça. Posso ouvir um amém? Esse é o entendimento que nós devemos ter, porque não importa o tamanho do milagre. O que você precisa é entender que a sua fé irá transformar a promessa em posse. A fé, querido, ela é o arco que leva a flecha até a promessa. A fé é o alvo, é o arco que leva a flecha até o alvo, que é a tua bênção.
E Deus, ele é poderoso para tornar o que está na sua mente, no seu coração, em realidade, através da fé que você tem no seu coração e na sua mente. O que vai fazer o milagre acontecer é você realmente entender. Agora, só porque eu tenho fé, vai acontecer no tempo que eu quero? Não. Porque se fosse assim, Abraão já seria pai muito tempo antes. Entende? Não foi porque Abraão teve fé que Isaac nasceu. Foi no tempo de Deus. Amém ou não amém? O seu desafio é entender que o teu milagre vai acontecer no tempo de Deus e você tem que permanecer crendo, porque se ele já falou, se a promessa já foi dita, ele vai cumprir. Se existe uma palavra de profeta sobre a sua vida, se existe uma promessa sobre a sua vida, entenda. O seu desafio é permanecer crendo. Crendo contra as circunstâncias, contra o tempo, contra a esperança, contra a espera. É continuar crendo, amém? Contra todos os prognósticos contrários, contra toda sentença humana, contra todo diagnóstico humano. Você tem que continuar crendo, porque se Deus falou, Ele vai cumprir. E é esse o nosso desafio. Romanos 4, versículo 18, abre aí. Romanos 4, 18. Diz assim: Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como diz as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava quase como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. Muitas das vezes, nós perdemos a aceitação de Deus porque perdemos a fé, porque duvidamos. Pergunta para o teu irmão, fala assim: meu irmão, como é que está a tua fé aí, hein? Como é que está a tua fé? Pergunta para ele, fala para ele. Como é que está a tua fé, meu irmão? Ela persiste, ela resiste ainda, ela existe? Será que você tem fé ou somente esperança? Porque a esperança, querido, é aquele negócio que você espera que alguma coisa aconteça, mas não age para que isso aconteça. Abraão, ele foi o pai da fé porque ele passou por cima da esperança. Ele tomou atitudes todo o tempo. Ele soube perseverar proclamando a palavra de Deus, obedecendo, perseverando sempre. Ele perseverou sem desanimar, perseverou declarando a palavra de Deus, ele perseverou todos os dias, até que o sobrenatural de Deus aconteceu e Isaac foi gerado, até que Isaac nasceu, e o milagre aconteceu. O verdadeiro milagre de Abraão não foi apenas fazer um filho com 100 anos de idade, foi nunca desanimar, querido. E crer que com mesmo 100 anos de idade, ele poderia ser pai. A verdadeira fé, quando ela existe, ela crer na palavra que gera, que traz à existência o que não existe. Abraão, ele viveu na terra pela palavra, e por essa palavra, a palavra que ele recebeu de Deus, ele foi guiado por Deus, e fez com que fosse realmente tão reconhecido, ele fez uma revolução na nossa vida. O milagre que foi na vida de Abraão, foi resultado dele ouvir e crer, e não perder a fé.
ele teve a coragem de ir até o fim, de ir andando e confessando que Deus era com ele, que o Senhor dos Exércitos fazia parte da vida dele. Ele não desistiu em nenhum momento. Agora fala para mim, 24 anos se passaram, não 25, mas 24. Abraão tinha motivos para desistir ou não, gente? Depois de 24 anos, esperando a promessa. Deus, eu tinha 75, já estou com 99, e não vem esse menino chega, essa promessa não se realiza, aquilo que o Senhor falou para mim não se cumpre, aquilo que era para acontecer ainda não aconteceu. Já imaginou se Abraão desiste com 24 anos, com 23, com 20 anos? Se ele acha que não vai acontecer. Entende o que eu estou falando, meus irmãos? Muitas das vezes você passa 1 ano, 2 anos e você acha que Deus não vai cumprir o que prometeu para você. Como se Deus tivesse esquecido. Mas quando você crê, querido, e você permanece, Deus, Ele faz com que as palavras que saem da sua boca se materializem. Que aquilo que ainda não é uma realidade se torne realidade. Aquilo que não existe venha a existir. Só que você precisa entender uma coisa: se você ainda não viu o milagre acontecer, é porque não é o tempo de Deus. E o nosso maior desafio é ter esse entendimento, saber esperar o tempo certo da promessa acontecer, saber esperar que Deus não se esqueceu, e que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Ele dito, Ele vai fazer, Ele vai cumprir o que prometeu. Essa é a sua fé, amém? Essa é a nossa fé. Gênesis 12:1 nos mostra o porquê que Deus escolheu Abraão para ser o pai da fé. Nos dá uma linha para nós entendermos o porquê que Deus escolheu Abraão como o pai da fé, para ser o pai da fé. Gênesis 12:1 fala assim: olha, certo dia o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu os abençoarei, seu nome será famoso. Você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Queridos, esta que foi a palavra que Abraão recebeu de Deus. Primeira coisa que a gente observa aqui, que Abraão obedeceu a Deus. Então o que fez Deus escolher Abraão foi a disposição de Abraão em obedecer. Hebreus capítulo 11, versículo 8 fala assim: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu por uma terra que Deus lhe prometera dar. Ele deixou seu próprio país sem saber para onde ia. Abraão, ele teve a disposição para obedecer. Abraão obedeceu o chamado de Deus por fé, pela fé que ele tinha. E Deus não queria e não precisava de alguém que ensinasse as pessoas a crerem. Deus queria e precisava de um homem capaz de andar pela fé, capaz de acreditar naquilo que esperava, para ser exemplo para nós. A multidão que ia atrás de Jesus, eles criam ou não criam nos milagres de Jesus? Cria ou não cria? Mas se Jesus falasse para eles assim: olha, daqui eu vou fazer o milagre, mas você vai ter que esperar um tempo. Vai esperar um pouco. Tá bom? O que vocês acham? Você acha que aquela multidão ia começar a seguir Jesus? Não é assim hoje, gente? Se tiver alguém ali falando: vai ser cura, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter bênção, vai ter promessa, vai ter isso, vai ter aquilo, não vai estar assim de gente atrás? E quando não acontece, eles não culpam aquela pessoa que disse que ia acontecer? Você falou que ia acontecer, está vendo? Não aconteceu.
Você disse que ontem, você disse semana passada que o milagre ia acontecer essa semana e não aconteceu. Não é assim que eles vão falar? Hã? Você falou para mim, você profetizou para mim. É a mesma coisa hoje. O nosso entendimento tem que ser o seguinte, queridos. Eu não sei quando vai acontecer, mas eu vou permanecer crendo. Porque no tempo certo Deus vai fazer. Amém ou não amém? E obedecer, Abraão não sabia. Deus falou para ele quando que ele ia realizar o milagre, falou? Hã? Você vai ser pai de nação. Você vai ser pai de uma multidão. Você vai ter muitas descendentes. Com 100 anos eu vou te dar um filho. Deus falou isso para ele? Abraão foi, obedeceu, mas não ficou questionando a Deus quando seria e como seria. Ele apenas obedeceu, amém? Abraão foi pai da fé porque ele teve a disposição para obedecer, independentemente do tempo, de como que Deus iria fazer. Ele apenas creu. O segundo motivo foi que ele teve coragem, ele teve ousadia. Ele não teve medo, ele foi, ele não conhecia o lugar que ele ia, mas ele teve fé, ele confiou em Deus, que Deus ia guardar ele. Ele confiou que Deus ia dar aquele lugar que ele tinha prometido por herança. Deixa eu falar uma coisa para você, quando Deus te mandar ir para um lugar, querido, vá. Quando Deus pedir para você fazer uma coisa, faça. Coloque suas mãos completamente nas mãos, coloque sua vida completamente nas mãos do Senhor e Ele vai te guiar. O problema é que a gente quer colocar só aquilo que é conveniente. Não posso ir para um lugar muito longe não, Deus. Pai, se o Senhor me enviar para a Europa, eu vou, mas para a África não. Se o Senhor me enviar, Pai, para abrir uma igreja ou para fazer uma obra muito legal, que eu gosto, eu vou. Mas se não for muito legal, que eu não gosto, eu não vou. Se eu conhecer o local, eu vou. Se eu não conhecer, se é para fazer aquilo que eu gosto, eu vou. Mas se não for aquilo que eu não gosto, mas se for para fazer aquilo que eu não gosto, eu não vou, não. Abraão não fez isso, querido. Abraão não negociou. Ele teve coragem e foi. Ele não ficou perguntando nem teve medo. Ele simplesmente teve fé. Quando Deus te manda fazer alguma coisa, Ele se torna responsável por você. Amém ou não amém? Tanto é que quando ele chegou na terra do Egito, e o rei do Egito tomou Sara para si, Deus foi lá, sonhou, fez o faraó sonhar e falou: se você tocar nela, você morre. Não toque no meu ungido, não toque na mulher do meu ungido. O bicho acordou assustado, mandou devolver, mandou ele caçar fora daquela terra lá. Do mesmo jeito foi com Melquisedeque. Entende? Quando Deus te dá uma promessa, quando você confia a sua vida nas mãos do Senhor, não importa onde você vá, não importa onde Ele te leve, Ele se responsabiliza por você. E foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão, ele teve disponibilidade. O que acontece, sabe por que muitas vezes Deus não confia ou não entrega milagres nas suas mãos? Porque você não está disponível para Ele. Está disponível só para os milagres, mas não para Ele. Abraão, ele se tornou disponível para o propósito de Deus. Deus tinha um propósito na vida de Abraão, amém ou não amém? Fazer dele uma nação separada, um povo escolhido, um povo que Deus ia trabalhar assim como aconteceu. Mas Abraão foi disponível. O grande problema é que as pessoas hoje querem estar disponíveis para os milagres, mas não querem estar disponíveis para Deus. Deus, você pode contar comigo para me dar milagre, mas para fazer a missão, o chamado, você pode contar comigo para fazer, assim, o Senhor me dá as coisas, as bênçãos, pode contar comigo, Deus. Mas para o Senhor contar comigo para poder gastar meu tempo, abrir mão dos meus recursos, abrir mão da minha vida em prol do reino de Deus, não conte comigo, Senhor. Não conte comigo por essa missão de pregar o evangelho, de formar discípulos, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não conte comigo, mas para me dar milagre, Senhor, pode contar comigo. Entende?
Abraão, ele foi escolhido porque ele teve o quê? Disponibilidade para viver o propósito de Deus. Ele não se escondeu atrás de desculpa. Mas, Senhor, estou com 75 anos, meus quartos já não estão mais aguentando andar nesse deserto. Senhor, eu estou aqui em Arã com meu pai, com minha família, está bom demais aqui. Aqui eu tenho a minha rocinha, tem meus negocinhos que eu planto, tem minhas coisinhas aqui, meus negocinhos que eu tenho dinheiro aqui. Está bom demais aqui, Senhor. Para que o Senhor me tirar daqui? Abraão não se ficou acomodado nas desculpas. Como é que você reage quando Deus te chama para uma missão? Quais são as suas desculpas? É a idade, é a indisponibilidade, é o tempo, é o trabalho, é as feridas, é as decepções, é porque não é legal, é porque não tem um tempo. Quais são as suas desculpas? O que é que você faz quando Deus coloca o propósito no seu coração? Quando você recebe uma direção de Deus. Porque o diferencial em nossas vidas, queridos, não são as nossas habilidades, mas é aquele que está conosco, aquele que está conosco em todo o tempo, que está em você e que está com você. Porque os milagres não dependem do seu atributo, não dependem da sua capacidade, mas depende simplesmente da sua obediência. Quando você faz a vontade de Deus e quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. O propósito de Deus para Abraão fez dele ser alguém que Deus abençoou. O propósito que Deus tinha para a humanidade foi nos pontapés iniciais que começou na vida de Abraão. Porque foi através de Abraão que o Salvador veio para resgatar e trazer novamente o plano de salvação se cumpriu. Não somente para o povo de Israel, mas para todos nós. Amém ou não amém? Começou na vida de Abraão, querido. Chegou até Jesus e chegou até nós, o plano de Deus. Deus quer que você esteja disponível para viver o propósito que Ele tem para você. E assim as bênçãos vão te acompanhar. Você não vai correr atrás de bênção. As bênçãos vão acompanhar você, vão atrás de você e vão te alcançar. É isso que você precisa entender, que nós precisamos entender. E não importa, querido. Não importa as circunstâncias. Deus é contigo. E você precisa só obedecer, amém? Vira para o teu irmão, bota a mão no ombro dele e fala assim: meu irmão, você só precisa obedecer. Deus é contigo. A restituição que você precisa não vem da sua capacidade, mas vem de você entender que é de Deus. Deus diz: olha, eu estarei contigo. Não é você quem protege a sua saúde, não é você quem protege seu dinheiro, não é você quem protege a sua família. Ele fala assim: olha, eu sou o que sou. Ou seja, ele está dizendo: eu sou o que você precisa. Se você precisa do Deus Jeová Rafá, do Deus que cura, eu sou o Deus que cura. Se você precisa do Jeová Jirê, eu sou o Deus que providencia, dá providência. Se você precisa de paz na sua vida, eu sou o Jeová Shalom, o Deus de paz. Eu sou o que sou, eu sou aquilo que supre você. Eu sou aquilo que restitui você. E para finalizar, queridos, a última coisa que fez com que Abraão se tornasse o pai da fé foi porque ele deu a Deus o direito de mexer nos seus relacionamentos. Vou repetir. Abraão deu a Deus o direito de mexer nos seus relacionamentos. Primeiro relacionamento, Deus fez ele deixar a parentela dele e ir para uma terra estrangeira, levando apenas o seu sobrinho Ló. Só que Ló não era filho de Abraão, era sobrinho, mas era um filho de criação, que ele tinha muito amor por Ló. Só que chegou um dia que Ló e Abraão tiveram que se separar, porque os pastores deles, eles estavam em contenda.
E quando Abraão permitiu que Ló escolhesse o lugar que ele gostaria de morar, Ló escolheu o lugar onde ficava Sodoma e Gomorra. E entenda uma coisa: Deus queria que essa separação ocorresse. Sabe por quê? Porque mesmo andando com Abraão, mesmo convivendo com Abraão, em nenhum momento Ló buscou ter aliança com o Deus de Abraão. Em nenhum momento Ló, vendo Deus agindo na vida de Abraão, mesmo assim Ló preferiu não ter aliança com Deus. Ele ouviu Deus falando com Abraão, ele viu Deus agindo na vida de Abraão, ele viu Abraão tendo experiências com Deus, só que nada disso entrou no coração de Ló. Ló continuou com seus mesmos princípios e valores, com a sua idolatria lá de Ur dos Caldeus. Ele continuou seguindo o seu caminho, sem nunca viver uma experiência com Deus. Ele queria ter as bênçãos de Deus através de Abraão, porque Abraão prosperava, então ele também prosperava, porque estava com Abraão. Tanto é que quando ele se separou, ele quase morreu. Foi ou não foi? Não, porque senão Ló não ia morrer, porque ele já não estava corrompido com Sodoma e Gomorra. Tanto é que a mulher de Ló se tornou o que, gente? Por quê? Porque ela nunca se converteu a Deus. Ela olhou para Sodoma e Gomorra. Os anjos foram para salvar a família dele, mas ele nunca se converteu. Isso foi por amor a Abraão, porque por amor a nós, Deus derrama misericórdia aos nossos amados. Amém? Por amor a nós, a misericórdia de Deus se estende a quem nós amamos. Por isso é importante a gente orar e continuar pedindo pelos nossos amados. Amém? Mas Ló não se converteu. E esse relacionamento não era abençoado. E quando nós estamos em relacionamentos abençoados, o céu se abre sobre nós. E se você for ler na Bíblia lá, quando Ló e Abraão se separaram, Deus aparece novamente a Abraão e renova a aliança com ele. Abre a sua Bíblia aí em Gênesis. Vamos ler essa parte. Deixa eu só ver aqui que eu acho que era Gênesis 15, ou é 16. Acho que eu perdi aqui a parte. Alguém acha para mim, meu bem, a separação de Ló e... Ah, tá sem o celular. Acha para mim, Israel. Separação de Ló com Abraão.
13, né? Estava no 15. Abraão e Ló se separam. Isso. Aí no final do versículo 14. Gênesis 13, 14. Diz assim, olha. Depois que Ló foi embora, o Senhor disse a Abraão: de onde você está? Olhe bem para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que seus descendentes sejam tantos como o pó da terra, assim como ninguém pode contar nos grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá para onde vá e ande por esta terra, de norte a sul, de leste a oeste, pois eu a darei a você. Assim Abraão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebrom. E ali Abraão construiu um altar para Deus, o Senhor. Olha só, por que eu estou falando isso? Depois que Abraão e Ló se separaram, Deus renovou a aliança. Por isso que existem relacionamentos que fecham o céu sobre nós. Assim, quando Abraão tirou aquela marca, aquele relacionamento que não estava bom para ele, que não era da parte de Deus, que ainda Ló teve tempo para se converter, mas não se converteu. Ló teve tempo para mudar a sua cabeça, mas não mudou. Quando nós estamos em relacionamentos errados, o céu se fecha sobre as nossas vidas. Eu tenho que falar assim, Abraão, Ló está sendo uma pedra de tropeço. Porque muitas das vezes, querido, nós seguramos alguns relacionamentos e quando nós fazemos isso, nós retemos maldição, impedimos a restituição. Porque tem pessoas, querido, que impedem você de ter restituição. Sabe por quê? Porque ela consegue te sabotar na sua fé, no seu crescimento, te afasta de Deus, te afasta das pessoas que Deus coloca na sua vida para te ajudar. Repense seus relacionamentos. Muita coisa às vezes não acontece porque você está em relacionamentos que você está priorizando essas pessoas em detrimento a Deus. Ló, ele era uma muleta, mais ou menos uma muleta para Abraão. Sabe por quê? Porque ele meio que deixava Abraão na zona de conforto. Eu amo tanto, e meu sobrinho eu tenho como filho. Eu acho que ele que vai ser meu descendente. Às vezes Abraão pensava que seria Ló quem ia fazer parte da descendência dele. Ló estava sendo uma muleta. Eu quero dizer uma coisa para você. Quantas pessoas estão na sua vida que fazem um papel de Ló? Que bloqueia, que impede você. Às vezes você está vindo para a igreja, e ela chega, não, fica aqui. Você está indo buscando a Deus, e ela está te atrapalhando, levando, sugando a tua energia. Um relacionamento que não te leva a lugar nenhum. Que tira seu foco, tira seu chamado, tira as bênçãos de você, querido. Repense seus relacionamentos. Tem pessoas que querem a unção que está sobre você, a tua sabedoria, o teu discernimento, o seu carisma, as bênçãos de Deus, mas o coração dela está em Sodoma, está em Gomorra. Não está em Deus e não está em você. Quantos querem ouvir uma palavra profética sobre a sua vida? Deus vai limpar, vai tirar, vai excluir da sua vida todas as pessoas que só querem sugar você, que querem sabotar você, que querem impedir você de ter um relacionamento com Deus e viver as promessas de Deus. Deus vai limpar essas pessoas, sabe por quê? Para que Ele volte a reafirmar a aliança, para que Ele volte a falar contigo, para que Ele volte a abrir os céus na sua vida. Abraão só ouviu Deus falar novamente, depois que ele mandou Ló embora. Aqui no versículo 12 que nós lemos, ele ouviu a palavra de Deus. Somente no final do versículo 13, e se você ler, daí para frente você vai ver que Deus fala com Abraão várias e várias vezes. Renova a aliança, manda dizer para ele reafirmar a aliança, aparece para ele, liberta
liberta Ló, foi levado cativo, liberta Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Deus aparece para ele várias e várias vezes, mas para isso ele teve que tomar uma decisão, tirar da sua vida relacionamentos que só queriam a bênção que estava sobre a vida dele, mas não queriam o Deus da bênção. Você fica se apegando, porque eu gosto, porque é meu amigo, porque é meu parente. Mas entenda uma coisa. Deixa Deus limpar, para que você possa crescer. Porque aquela pessoa, ela precisa da sua oração, precisa do seu conselho, mas não precisa da sua companhia. Enquanto o coração dela estiver duro e não se converter, ela não precisa que você esteja ali o tempo todo, porque ela está te bloqueando. E Deus quer limpar, não para puni-la, mas para que você possa ajudá-la a se converter. Mas se ela ficar ali sugando você, e você estiver emocionalmente ali, você pode não ter forças para isso. Comece a identificar isso e orar. Se toda vez que você estiver perto, você falar assim, eu vou para a igreja, eu vou para a célula, eu vou para o IV, eu vou fazer as coisas de Deus, eu vou para o evangelismo, aí essa pessoa chega para bloquear você, entenda. Ela está sendo um amuleto, ela está sendo uma pedra de tropeço, ela está sendo alguém que Satanás está usando para bloquear o seu crescimento em Deus. Priorize a Deus, assim como Abraão fez. Por isso ele alcançou a restituição em todas as áreas da sua vida. Por isso ele alcançou a bênção e foi chamado do pai da fé, porque ele priorizou sempre o relacionamento dele com Deus. E ele deixou Deus mexer nos seus relacionamentos. Você precisa deixar Deus mexer no mais profundo do seu ser. Amém? Mesmo que sejam relacionamentos que você ame, mas que muitas vezes não são da vontade de Deus. Você só pode receber de Deus aquilo que você enxerga e aquilo que você percebe. Se você é capaz de enxergar quando tem algo na sua frente e perceber que aquilo é de Deus, você vai receber isso de Deus. Mas muitas das vezes você não consegue enxergar, sabe por quê? Porque o Espírito Santo não está trabalhando no seu interior, porque o seu interior está ocupado por esses relacionamentos tóxicos, esses relacionamentos que te afastam de Deus. Você só é capaz de enxergar e perceber o que Deus tem para você quando o Espírito Santo trabalha no teu interior e limpa aquilo que está obstruindo os seus olhos, obstruindo a sua fé. Quando existem pessoas capazes de obscurecer seus olhos, sua visão, o Espírito Santo precisa agir. Mas é você que tem que dar a permissão para ele agir. É você que tem que ter um posicionamento. As pessoas só valorizam o que elas querem, o que elas gostam, o que elas amam. Se você ama a obra de Deus, e você está no meio de relacionamentos que não amam, elas não vão valorizar. Se você não impor isso a elas, se você não mostrar para que isso é importante, elas não vão respeitar. Elas vão fazer você simplesmente falar assim, não vai, para quê? É besteira, isso é fanatismo, isso é coisa da sua cabeça, isso é porque você é bobo. Para elas não tem valor, então elas não querem que para você também tenha. Mas é você que tem que mostrar para ela que isso é valioso, que a presença de Deus é mais importante, que a vontade de Deus supera até mesmo o teu relacionamento com essa pessoa. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Você quer restituição na sua vida? E só a Solange quer? Você quer restituição na sua vida? Vocês estão tudo morgado aí, não dá conta de levantar o braço. Deixa eu falar, aprenda isso daqui. Cuidado com seus relacionamentos, cuidado com as pessoas que te afastam de Deus, cuidado com as pessoas que não valorizam o Deus que você serve. Relacionamentos que só querem se apoiar nos benefícios que você pode dar para ela. Quando você diz um não, ela começa a praguejar contra você. Você conhece pessoas assim, gente? Você diz sim. Benefício. Mas no dia que você fala não, você não vale nada. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Na boca de quem não presta, você não vale nada mesmo não. Não se preocupe.
Saiba filtrar isso que eu estou falando, amém? Porque muitas vezes as pessoas, não é que elas não prestam em si, isso é só o ditado, mas é porque elas ainda não aprenderam o que você sabe. Elas não dão valor ao que você sabe, é o que você está vivendo. Você tem que aprender a ensiná-las. Como? Com os resultados que vão aparecer na sua vida. Para mim está dando certo, tá vendo? Por isso que eu estou assim, por isso que eu estou crescendo, por isso que eu estou melhorando, porque eu estou fazendo assim, assim, assado. Ah, mas isso aí eu não acredito, não. Eu acredito. Eu continuo sua vidinha do jeito que você está, que eu vou continuar minha vida aqui seguindo meu caminho. No dia que você quiser, estou aqui para te ajudar. Amém? Mas se você não se impor, se você não mostrar que é importante, eles não querem nem saber. Está dando 6h30, chega na sua casa. E aí, fulano, vem tomar um café na sua casa. Não, mas eu tenho que ir para a igreja. Que negócio de igreja, moço? Vai me deixar eu voltar para casa? Vou. Estou arrumado, estou indo. Quando você vier, você vem mais cedo. Eu amo você, mas nessa hora não dá. Eu tenho meu Deus para adorar agora. Eu tenho meu Deus para glorificar. Eu tenho um encontro com o Senhor na casa dele. Prestar um culto, não assistir um culto, mas prestar um culto a Deus. Que ele se agrade do que eu vou fazer. Não eu querer sair de lá agradado. Isso é besteira. Para você, para mim não. Venha mais cedo que a gente almoça junto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Não é a pessoa em si, é a atitude que você tem que entender, que muitas vezes está procriando a tua restituição, o teu milagre, a tua bênção. Porque enquanto você for benéfico, ela vai estar ali. Mas enquanto você não tiver mais com benefício nenhum, ela não vai mais querer estar perto de você. Ló, quando Abraão falou assim, Ló, escolhe, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se eu for para a direita, você vai para a esquerda. Ló olhou para as campinas mais verdes, mais bonitas, e falou, eu quero aquele lugar mais bonito e mais verde. Abraão, ele era tio dele, mais velho. Se ele tivesse alguma gratidão por Abraão, ele não falava para Abraão ficar num lugar melhor? Se ele tivesse algum reconhecimento e a gratidão para Abraão, ele falava assim, não, você já me ajudou muito, eu já cresci muito porque eu estou perto de você. Pode ficar aqui na zona, no lugar mais verdinho, mais fértil, que eu vou cansar. Do mesmo jeito que eu trabalhei aqui, nós vou trabalhar do lado de cá, e Deus vai me abençoar também. Entende o que eu estou falando, gente? Ele só queria o quê? Ele olhou para o lugar mais verdinho e falou, não, fica no pior que eu vou para o melhor. Ele não queria o Deus de Abraão. Ele queria apenas os benefícios que ele recebia por estar perto de Abraão. Enquanto pessoas estiverem perto de você só por aquilo que você pode oferecer, você só vai ter valor enquanto tiver utilidade para ela. Quando você te perder a utilidade, você perde o significado. Vocês entenderam o que eu estou falando? Quando você perde a utilidade para as pessoas e elas não valorizam quem você é, você deixa de ter significado para elas. A amizade acaba, o prazer acaba, elas simplesmente se afastam também. Por isso que é mais importante para nós valorizarmos a presença do Senhor em nossa vida, amém? Porque Ele vai restituir, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos fazer prosperar. Quando nós priorizamos a Deus, Ele age e nos restitui em todas as áreas da nossa vida. Deus tirou Ló da vida de Abraão. E quando Ele tirou Ló da vida de Abraão, Ele deu Isaac. Porque não era Ló a promessa. Ló era a muleta que estava impedindo ele de caminhar, de viver a promessa de Deus. Quando Deus tirar as pessoas que te bloqueiam, você vai viver a promessa, o milagre de Deus. Deus tirou Ló, Isaac chegou. Isaac quer dizer alegria, quer dizer riso. Ou seja, Deus tirou a muleta, trouxe a alegria para a vida de Abraão, amém? Trouxe a restituição, trouxe a promessa, trouxe a bênção. Quando Deus tirou a muleta de Abraão, Deus trouxe verdadeira alegria, a verdadeira bênção, nasceu o milagre que veio na hora certa. Não veio quando Abraão queria, veio quando Deus queria, amém? Veio na hora certa. Deus passou para Abraão pelo processo, ele foi provado, permaneceu em fé, foi aprovado e recebeu a bênção do Senhor. Se coloca em pé nessa noite. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu querido, a restituição, a bênção, o milagre em todas as áreas da sua vida. Deus vai te acompanhar, será contigo. Mas você tem que ter tua fé, permanecer com tua fé, não desviar do seu foco, ter disponibilidade, obediência, saber priorizar o teu relacionamento com Deus.
ter a ousadia e a intrepidez, a coragem, sem medo para ir. Você vai viver a restituição em nome de Jesus, amém? Amém ou não amém? Feche os seus olhos onde você está, querido. Abaixe sua cabeça. Começa a falar para o Senhor. Onde você precisa da sua restituição? Onde você precisa que seja restituído? Quais são os lugares que Deus precisa trabalhar na sua vida? Será que você hoje está aqui, mas você tem a disposição para obedecer? A ousadia, a coragem e a disponibilidade para ser instrumento nas mãos de Deus? A determinação de priorizar o relacionamento com Deus, ao invés das pessoas que só querem te usar, que só querem os benefícios que você tem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, começa a falar com o Senhor essa noite. Começa a declarar que sobre a sua vida está a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó. O mesmo Deus que abençoou eles vai abençoar você também. O mesmo Deus que agiu sobre a vida deles vai agir sobre a sua vida também. Fala com Deus, fala: Senhor, traz a restituição na minha vida. Eu tenho a mesma fé de Abraão para ver, Senhor, trazer de volta o que foi levado. Eu não vou perder a minha fé. Eu não vou perder a minha fé em Ti, nas Tuas promessas, na Tua palavra. Eu não vou deixar ser roubado, Senhor. Ser roubado pela incredulidade. Fala com Deus. Fala com Deus, querido. Fala: Senhor, age na minha mente, no meu coração. Eu creio em Ti. Espírito Santo de Deus, nós cremos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida as promessas do Senhor, a bênção do Senhor, a restituição do Senhor, pela fé que nós temos num Todo-Poderoso, nosso Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Nissi, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, o nosso grande El Shaddai. É o nosso Deus que restitui, é o nosso Deus que age, é o Deus que opera, o Deus que traz de volta o que foi levado, o Deus que age para nos restituir em todas as áreas de nossas vidas. Em nome de Jesus, receba a restituição, querido, na tua saúde, na tua vida financeira, nos teus relacionamentos, nas portas que se fecharam, que vão se abrir novamente, na tua vida financeira, em todas as áreas, teus relacionamentos. Eu declaro a restituição em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor, querido.
Aleluia. Antes de nós encerrarmos, querido, prepara uma oferta. Sela essa palavra com oferta hoje diante de Deus. Que você possa receber a tua restituição, receber os milagres, as promessas, as bênçãos do Senhor. Levanta tua mão, pega a tua oferta, teu envelope. Aleluias. Glória a Deus. Levanta o envelope com tua mão direita, com mão de autoridade. Vamos apresentar ao Senhor. Cada dizimista, você que não tem condições de ofertar hoje, não tem problema. Coloca a mão sobre o seu coração. Fala para o Senhor a tua disposição, o teu desejo. Muitas das vezes você não tem condições agora, mas Deus conhece o coração. E fala para Ele a tua disposição para sempre abençoar o reino de Deus. Espírito Santo de Deus, nós queremos colocar cada dizimista, ofertante, na tua presença, Senhor amado, até mesmo aqueles que hoje não têm condições, Deus, mas tu sabes, provai, Senhor, agindo para que eles tenham sempre uma oferta para trazer diante do Senhor, para trazer, para apresentar no teu altar. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja multiplicação, que haja proteção, que haja a bênção do Senhor em todas as áreas da vida do teu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Pode trazer. Vem receber a unção. Amém. Se você trouxe seu ponto de contato, não esqueça no final de carimbar ali. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça hoje dele sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz, que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Nos digo amém. Estamos terminados. Vai na paz, na bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém.